Olá a todos, mais uma vez participando do nosso Espaço Saúde, eu venho aqui falar um pouco sobre, do ponto de vista nutrológico, as armadilhas que os idosos enfrentam quando tomam vários medicamentos. Eu não estou aqui para criticar colegas, o ponto de vista de cada um, eu estou falando em termos de reposição de saúde. Então, existem dois medicamentos que são utilizados pelos idosos que eu sou totalmente contra, né? Seria os prazóis da vida, lansoprazol, omeprazol, para aqueles pacientes idosos que tomam muitos medicamentos e que eles começam a ter muita azia e é passado esse medicamento de forma contínua para esse paciente, principalmente acima dos 50 anos, né? Começa a ter vários problemas de saúde. Sabe-se que os prazóis, eles têm um problema associado em que quando o uso é contínuo, ao contrário do que é recomendado de se tomar no máximo 15, 30 dias para se tratar alguma gastrite, passa-se a ideia de que o paciente está sempre com gastrite, com excesso de ácido no estômago. Então gera aquela queimação no estômago, aquele incômodo todo, o idoso sente aquela boca amarga, muitos sentem isso. Quem é que não tem alguém que seja idoso na sua casa? O grande problema aí é a forma de pensamento. Na verdade, o que existe não é excesso de ácido no estômago. Na verdade, é a falta de ácido no estômago. Geralmente, o que há de se entender é que todo medicamento sintético, ele tem o seu bom efeito e tem a sua complicação. Quais são as complicações dos prazóis? Ele baixa a quantidade de vitamina B12 que tem no sangue, então muitos idosos que fazem uso dessas medicações desenvolvem anemias intensas em que há situações em que tem que se fazer até uma transfusão sanguínea. Outra situação, esses prazóis são uma máquina de causar pancreatite nos idosos, é outra situação. Sabe-se que a vitamina B12, a baixa da B12, ela pode predispor você mais vezes a ter um quadro de Alzheimer, tá? Que é aquela confusão mental, aquele quadro todo que muitas pessoas conhecem. Mas, geralmente, quando você tem esse tipo de problema, você tem que aumentar a acidez do estômago para proteger a parede do estômago. Então, existe um aminoácido chamado cloridrato de betaína, que é muito efetivo nesses casos. Quando o idoso tem problemas gastrointestinais, pode ser por uma insuficiência pancreática, em que você, associando várias enzimas que o corpo reconhece e absorve, vai fazer com que haja uma digestão melhor do alimento e a pessoa acaba com aqueles quadros de gases, de constipação e várias outras coisas associadas. Esse é um dos primeiros problemas. Com a baixa de B12, você começa a ter anemia. Então, o idoso, ele tem obrigatoriamente, eu não estou dizendo para parar de tomar a medicação, mas como uma medida de restringir complicações maiores, é o uso da vitamina B12. Tem que ser suplementado. Por quê? Porque ela ajuda, junto com o chamado fator intrínseco, que é produzido no estômago, a aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue. Quando você faz isso, você não deve tomar a vitamina B12 via oral, como acontece com os pacientes de cirurgia bariátrica. E essa B12 ela não vai ser absorvida no estômago. No idoso, principalmente, o fato de ele já desenvolver uma atrofia das células gástricas, não existe absorção a partir dos 50, 55 anos
para que essa B12 seja absorvida. Grande maioria deles tem a vitamina B12 baixa. Isso deve ser feito de forma sublingual. A vitamina B12 de forma sublingual, que ela já entra no sangue diretamente e já faz efeito na corrente sanguínea. Esse é um fator. Nunca tomar os prazóis por longos períodos sem fazer uma suplementação de vitamina B12. A mesma coisa acontece com idosos que têm o açúcar desregulado, que usam uma substância chamada metformina. A metformina, após 6 meses de uso, ela pode levar a uma queda de vitamina B12, tá? Que é a cianocobalamina, a metilcobalamina ou hidroxicobalamina, e pode levar a baixa de vitamina B9, que é o chamado ácido fólico. É outra situação. Em segundo plano, vem as estatinas da vida, né? Qual o idoso que não tem um problema de colesterol alto, toma rosuvastatina, simvastatina, atorvastatina, né? O próprio esomeprazol, né? E que pode causar problemas ligados a essas situações. Ou seja, nunca um paciente pode sair de um consultório médico sem estar prescrito a estatina e a chamada coenzima Q10. E eu vou explicar o porquê. A coenzima Q10 existe uma cascata, é como se fosse uma sequência de uma substância se transformando em outra. Isso acontece, né, dentro de vários medicamentos, né? Pode ser que as pessoas não entendam isso, mas uma coisa gera outra, outra coisa gera outra, outra coisa gera outra, tudo por ação de enzima. É como se fosse uma sequência, a chamada cascata de qualquer medicamento, qualquer produto que possa ser usado. Então, as estatinas, elas, o que é que acontece? O seu colesterol está alto. Você toma a estatina para baixar o seu colesterol. O que é que acontece? Ela bloqueia a produção de uma enzima chamada coenzima Q10, que penso eu que é uma das substâncias mais estrondosas e que merece o nosso respeito e que me impressiona demais, dentre algumas outras que eu vou citar num outro vídeo. A coenzima Q10 é o principal combustível do músculo cardíaco. Ela leva você a mandar esse combustível para as células cardíacas e vários músculos do corpo, em que você começa a produzir substâncias dentro das células musculares que mantêm o funcionamento da musculatura. Se você começa a tomar por muitos períodos, um período muito longo, você pode chegar a começar a ter problemas relacionados a cansaço muscular, a perna está sempre ruim para andar, você começa a ter dor muscular e você pode ter até um comprometimento renal. Essa é a grande verdade, né? Existem formas dentro da nutrologia, dentro da fitoterapia, dentro de nutrientes, porque, para quem não sabe, você tem o nutriente. Tudo depende da dose. O nutriente, ele repõe o que você precisa. E o nutracêutico é quando você aumenta essa dose até um certo ponto que ela começa a se transformar em um medicamento. Então, você deve tomar muito cuidado com esses dois medicamentos, os chamados prazóis e as chamadas estatinas. Não se deve fazer uso dessas medicações sem uma suplementação adequada. A partir daí já existe uma luz no fim do túnel. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, porque todo produto químico que o corpo não reconhece, ele pode te dar uma vantagem, mas ele cobra isso depois de você. Então, para os idosos, considerados idosos que estão aí, né, fiquem atentos a isso aí. Isso é só o começo. Das próximas vezes eu vou falar sobre a perda óssea, que existe tanto no homem quanto na mulher, a chamada osteoporose. Fica aí a minha dica e o meu grande abraço a todos aí. Até mais.